Você já imaginou criaturas tão estranhas que parecem invenções de um filme de terror? Nem dinossauros, nem mamutes. Estamos falando de seres que desafiam toda a lógica. Eles viveram neste planeta e deixaram fósseis que parecem impossíveis. Criaturas que desafiam até o entendimento dos cientistas mais experientes. Hoje vamos explorar os animais extintos mais bizarros que já existiram. Mas antes disso, já deixa o like e se inscreve no canal. Aqui você descobre o lado mais assustador da história da vida. E acredite, a natureza já foi muito mais surreal do que você imagina. Vamos começar com o Helicoprion, um tubarão pré-histórico com uma serra giratória de dentes. Parecia um disco de corte afiado saindo da boca, como uma serra circular viva. Essa espiral dentária crescia para dentro da mandíbula inferior, sem parar. Ele não tinha dentes normais, só essa lâmina circular mortal e contínua. Durante anos, os cientistas nem sabiam onde essa estrutura se encaixava. Alguns achavam que era na ponta do nariz, outros que ficava na garganta. Hoje sabemos que era usada para cortar peixes e amassar moluscos com casca. Viveu há cerca de 290 milhões de anos e podia chegar a 4 metros de comprimento. Era um predador veloz e estranho, um verdadeiro moedor dos mares primitivos. Outro bicho surreal foi o Halogicínia. Parecia um verme com pernas finas e espinhos afiados nas costas. Tinha uma simetria corporal tão esquisita que confundiu a ciência por décadas. Os cientistas nem sabiam qual era a frente e qual era o verso do corpo. Sua cabeça minúscula parecia estar do lado errado, e os espinhos, por muito tempo, foram confundidos com pernas. Seus espinhos provavelmente serviam como defesa contra predadores maiores. Viveu no período Cambriano, cerca de 500 milhões de anos atrás. Com apenas alguns centímetros, era pequeno, mas absurdamente alienígena. O Therizinosaurus tinha garras com mais de 1 metro de comprimento e, surpreendentemente, era herbívoro. Parecia uma ave demoníaca com braços longos, penas e uma postura bizarra. Caminhava sobre 2 pernas, com uma silhueta que lembrava um pesadelo. Podia medir até 10 metros de comprimento e pesar várias toneladas. Suas garras eram armas perfeitas tanto para alcançar galhos altos quanto para se defender. Apesar da aparência assustadora, provavelmente se alimentava de folhas e frutas. Foi um dos dinossauros mais estranhos e inclassificáveis do período Cretáceo. O Anomalocaris foi um predador bizarro do período Cambriano. Tinha olhos compostos com milhares de lentes, como os de uma libélula. Suas garras se fechavam como armadilhas para capturar presas marinhas. Possuía um corpo segmentado, nadadeiras laterais e uma boca circular assustadora. Sua boca não se fechava como a nossa, mas triturava em um movimento giratório. Parecia uma mistura de camarão, lula e monstro alienígena. Podia atingir até 1 metro de comprimento, um verdadeiro gigante para a época. Foi um dos primeiros superpredadores dos oceanos primitivos. A própria anatomia do Anomalocaris ainda gera debates entre os cientistas. Era rápido, letal e muito diferente de qualquer coisa viva hoje. Dunkleosteus era um peixe blindado que parecia um tanque de guerra subaquático. Tinha placas ósseas no lugar de dentes afiadas como lâminas de aço. Mordia com força explosiva, como uma armadilha mecânica. Mordia com mais de 5.000 newtons de pressão, suficiente para partir ossos e carapaças. Viveu há cerca de 360 milhões de anos e podia chegar a 10 metros de comprimento. Nenhum peixe moderno chega perto da sua brutalidade e design predador. Era o terror dos mares devanianos e dominava os oceanos com força bruta. Sua cabeça blindada fazia parecer que usava um capacete de cavaleiro medieval. É um dos fósseis mais impressionantes da era dos peixes primitivos. Já ouviu falar no Glyptodon? Parecia um tatu do tamanho de um fusca. Tinha uma carapaça grossa como um escudo medieval, com placas interligadas. Pesava até 2 toneladas e podia enfrentar predadores apenas com o corpo. Alguns tinham até caudas reforçadas, usadas como porretes para a defesa. Seu parente vivo mais próximo é o tatu, incrivelmente pequeno em comparação. Habitava as regiões sul e norte da América há cerca de 10.000 anos. Era herbívoro e andava devagar, mas sua proteção o tornava quase invulnerável. A Macrauchenia parecia uma colagem de vários animais modernos. Tinha o corpo de um camelo, pernas finas e uma pequena tromba como a de um elefante. Seus fósseis confundiram até Charles Darwin, que não sabia classificá-la. Não era parente de nenhum animal vivo atual, sendo um ramo solitário da evolução.
Vivia em regiões frias e usava a tromba para pastar e cheirar o solo. Sua anatomia era tão incomum que até hoje levanta debates entre os paleontólogos. Era herbívora, social e viveu até o fim da Era do Gelo. O Platybelodon era um elefante pré-histórico com prensas em forma de pá. Essas prensas achatadas saíam da mandíbula inferior e se curvavam para frente. Parecia ter um cortador de grama natural no rosto. Ele usava essa estrutura para arrancar vegetação em áreas úmidas e malamentas. Viveu há cerca de 15 milhões de anos, especialmente na África e na Ásia. Era um dos experimentos evolutivos mais curiosos da megafauna. Apesar de bizarro, teve sucesso por milhões de anos. O Thule monstrum, ou monstro de Thule, é um verdadeiro enigma fóssil. Tinha um corpo gelatinoso, olhos em hastes e uma pinça alongada na frente. Ninguém sabe se era peixe, verme ou algo completamente diferente. Alguns acham que era vertebrado, outros dizem que era um molusco. Viviam em águas chatas há 300 milhões de anos e até hoje seu lugar na árvore da vida permanece incerto. Seu nome reflete exatamente isso, um monstro sem classificação clara. É uma das criaturas mais esquisitas já preservadas em registros fósseis. O Stemnosuchus parecia um demônio pré-histórico. Tinha cristas ósseas e burbuterbancers bizarras na cabeça. Mas, surpreendentemente, era um herbívoro do período Permiano. Possuía pele grossa e dentes mistos, alguns parecidos com os de um javali. Podia medir até 4 metros de comprimento e pesava meia tonelada. Era um dos animais terrestres maiores antes dos dinossauros surgirem. Seu visual ameaçador era mais bluff do que ação, mas extremamente marcante. Leviatã era um cachalote predador que rivalizava com um megalodon. Tinha dentes com mais de 30 centímetros, maiores até que os do T-Rex. Caçava baleias menores em grupo, como as orcas modernas fazem hoje. Seu nome vem de Leviatã, o monstro bíblico que emergia do mar. Viveu há cerca de 12 milhões de anos nos oceanos do Mioceno. Era o verdadeiro terror dos mares e não tem equivalente nos dias de hoje. Seu crânio gigante já foi encontrado com marcas de batalha com outros predadores. Possivelmente duelava com o próprio megalodon pelas presas. O Archaeopteryx foi o elo entre répteis e aves modernas. Tinha dentes afiados, uma cauda óssea longa e asas com penas. Era do tamanho de um corvo, mas com garras nas asas e mandíbula com dentes. Podia planar entre as árvores, mas não voar como os pássaros de hoje. Viveu há cerca de 150 milhões de anos atrás, no período Jurássico. É um dos fósseis mais importantes da história da evolução. Mostra a transição impressionante entre dinossauros e aves. O Chonizosaurus foi um réptil marinho gigantesco, um verdadeiro colosso dos mares. Podia chegar a 20 metros de comprimento, maior que muitas baleias modernas. Tinha corpo hidrodinâmico e nadava como um golfinho, com movimentos ondulantes. Fazia parte dos Ictiosaurus, um grupo de répteis que dominavam os oceanos. Viveu há cerca de 215 milhões de anos, no período Triássico. Alimentava-se de lulas e peixes menores com suas mandíbulas longas. Seu tamanho e velocidade o tornavam praticamente intocável. Gigantopithecus foi o maior primata da história da Terra. Com mais de 3 metros de altura e 500 quilos, parecia um gorila colossal. Viveu nas florestas da Ásia até 300 mil anos atrás, ao lado dos primeiros humanos. Alimentava-se de frutas e bambu, muito parecido com os pandas atuais. Alguns acreditam que inspirou lendas como o pé grande e o Yeti do Himalaia. Foi extinto provavelmente por mudanças climáticas e escassez de alimento. Sua presença pré-histórica continua alimentando teorias conspiratórias até hoje. Marella era um artrópode pequeno, mas muito elegante. Tinha um corpo simétrico e penas laterais que usava como nadadeiras. Seu fóssil é tão bem preservado que se tornou símbolo do período cambriano. Media apenas alguns centímetros, mas é estudado com atenção até hoje. Nadava próximo ao fundo do mar, como uma folha viva em movimento. Sua forma lembra uma folha com longas antenas dançantes. Opabinia parecia um alienígena do fundo dos tempos. Tinha 5 olhos no topo da cabeça, uma tromba com pinça e corpo segmentado. Sua tromba servia para pegar alimento do fundo do mar e levar até a boca. Viveu há mais de 500 milhões de anos e parece ter vindo de outro planeta. É uma das criaturas mais incomuns e intrigantes já encontradas no registro fóssil. Desafia qualquer noção moderna de anatomia ou adaptação evolutiva. Esses animais existiram de verdade.
Suas formas bizarras são provas da criatividade e da imprevisibilidade da natureza, e mostram que a Terra já foi habitada por criaturas inacreditáveis. A história da vida é mais estranha, mais antiga e mais assustadora do que parece. Gostou do vídeo? Então deixa o like agora mesmo. Se inscreve no canal para não perder os próximos mistérios da pré-história. E compartilha com quem ama criaturas bizarras que realmente existiram.